nós vamos estar falando sobre o sábado, e sobre o sábado há bastante controvérsia, né? O pessoal, quando começa a ler o Antigo Testamento, começa a entrar um pouco em parafuso, e é normal isso. Ao longo do tempo, sempre foi discutido a questão desse sábado. Para quem não sabe, eu fui criado na Igreja Adventista da Promessa. Até meus 15 anos eu guardei o sábado. Então é um assunto assim, que eu gosto de falar, não somente, não é que eu gosto de falar, é que é um assunto que eu vivi e sei muito bem a doutrina do sábado. E aqui na introdução ele fala assim, né, que este é um assunto olividado. O que é olividado? É um assunto muitas vezes esquecido, ou muitas vezes deixado de ser observado por nós evangélicos, enquanto os adventistas enxergam a importância deste sábado. Então, muito comum se você encontrar algum adventista, lembrando que a linha adventista, ela tem o Adventista da Promessa e tem o Adventista da Promessa do sétimo dia. O Adventismo da Promessa do sétimo dia, eles saíram da Batista. Tá? Então, eles dão muita importância e muita ênfase ao sábado, e eles vão ter todos os textos aí de cor, salteado. Só que, ao passo que nós também, eles dão uma importância exagerada ao sábado, ao passo que nós também não entramos na observância daquilo que o sábado quer nos dizer, daquilo que o sábado quer nos apontar, né? Então o nosso povo muitas vezes não dá valor ao dia do descanso. Esse dia se tornou como um dia qualquer outro e não separado para louvor de Deus. O domingo tem sido o dia do prazer para atender interesses pessoais em vez de ser dedicado a Deus. Eu não sei se você já assistiu aqui Um Homem entre os Gigantes. Quem já assistiu? É uma história real. E é um filme assim muito bom. É uma história real de um médico que ele descobre por que os jogadores do futebol americano, depois de se aposentarem, eles começam a ter atitudes agressivas, aí eles se suicidam, matam a esposa, matam a família, e ele fala isso no futebol americano. Uma frase que é dita lá entre o presidente, ele fala assim: nós no domingo tomamos o lugar da igreja, porque ao invés de ir na igreja, eles assistem o futebol. Então, a introdução do nosso livro diz muito bem isso, porque o sábado, o domingo para nós cristãos, se tem a cada dia mais separado do propósito pela qual Deus preparou para nós. E aqui nós vamos ver o adventista, ele vai fazer da seguinte forma, ou aqueles que observam o sábado, assim como os judeus messiânicos, o que eles fazem? É um dia exclusivo para a família e para a observância da palavra de Deus, para fazer visita àqueles que não podem, àqueles que estão doentes. É um dia especificamente para a família, para fazer obra de caridade e voltado para Deus. Então, o que nós vemos aqui é que nós precisamos entender que o sábado para o judeu, ele começa na sexta-feira, ou para os adventistas também, ele começa na sexta-feira, a partir das 18 horas, até o sábado. Quando termina o sábado? Sábado às 18 horas também termina esse dia, tá bom? Mas algo que nós precisamos entender, e aqui vou colocar um pano de fundo para nós entendermos o que é esse sábado para nós. Algo que nós precisamos já tirar da nossa mente. Eu já vi muitas pessoas, ao querer defender porque nós não guardamos o sábado, falar que Jesus aboliu o sábado. Isso não é uma verdade. Jesus não aboliu o sábado, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele cumpre toda a lei, por isso que ele é o nosso Senhor sobre todas as coisas, porque ele
perfeição. E nós precisamos desmistificar o sábado. Olha o que diz aí em Marcos 2, versículos 27 e 28. Se você puder, você anota, tá bom? Para nós ganharmos tempo aqui. A razão pelo sábado, que o sábado foi criado. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que nós vamos aprender aqui? É que a causa do sábado não é especificamente ser o dia do Senhor. O sábado foi estabelecido para quem? Para Deus? Não, por causa do homem. Tá? O sábado foi estabelecido por causa do homem, para o homem descansar, para o homem observar os mandamentos, os preceitos de Deus. Então, não podemos inverter isso. Quando a gente supervaloriza o sábado e colocamos o sábado no centro, não é isso, porque o sábado foi criado para o homem. 6 dias da semana você trabalhará e no 7º você vai descansar. Alguém aqui já ouviu falar no Concílio de Jerusalém? Samuel, Andréia. O Concílio de Jerusalém, irmãos, está lá em Atos capítulo 15. O que acontece aqui em Atos no capítulo 15? Não vou ler o texto todo, senão se nós lermos todo o texto, vamos ficar aqui até amanhã. O que acontece? Havia uma discussão. O que acontece? Os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, e por eles estar se convertendo, eles estavam trazendo costumes do quê? Costumes judaicos. E o que acontece aqui no Conselho de Jerusalém? Então, os judeus começaram a fazer com que os gentios que haviam se convertido ao cristianismo também eles observassem a lei, que eles também cumprissem o sábado. E o que acontece? Trouxe uma grande perturbação para a igreja. Para você ver que este assunto não é um assunto de agora. Esse assunto começa lá desde quando Jesus veio. Jesus foi questionado na questão do sábado, desde quando os gentios começaram a se converter. E aí eles entraram numa discussão. E aí a palavra do Senhor fala aqui, eu vou ler aqui para vocês, só o começo. Qual foi a decisão? A decisão do Concílio de Jerusalém, a controvérsia dos gentios. E aí eles enviam esse parecer a Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos gentios, tanto quanto os apóstolos, como o presbítero, aos irmãos entre os gentios da Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização, ou seja, sem nenhuma autorização dos apóstolos, têm perturbado com as palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós outros como os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo. Estes homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, enviamos juntamente com Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor maior cargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Se destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde e paz. Então aqui foi um parecer.
sobre a questão se eles deveriam cumprir os sábados, se eles deveriam cumprir outro encargo da lei. Foi decidido nesse concílio o quê? Que eles vos abstenhais de quais coisas? Eles falam aqui da carne sufocada, de comidas sacrificadas aos ídolos, bem como sangue, de carne sufocada e de relações sexuais. Entrou o sábado aqui? O sábado não entrou aqui. E este é um concílio de Jerusalém, que eles se reuniram, eles oraram e enviaram tanto Paulo como Barnabé, como Silas, como Judas, para dar este parecer. E olha, diz aqui o texto: pareceu bem ao Espírito Santo não vos ponhais mais nenhum jugo além destes. Ou seja, destes mandamentos. Aqui não foi colocado, você tem que guardar o sábado. E algo assim que está claro aqui na palavra do Senhor, que nós não devemos, que nós temos que nos abster de comida de sangue. Não é isso que diz o texto? Que foi decidido que tinha que não comer carne sufocada e do sangue. Então toda comida feita com sangue não deveria ser alimento nosso, porque não sou eu que estou falando. Então quem gosta de chouriço, é isso? Molho pardo? Porque está aqui. Porque nós não somos judeus. Foi definido no conselho de Jerusalém para que a gente se abstenha desses pontos. Então eu particularmente, irmão, não como comida banhada em sangue, ou que tenha sangue. Porque isso aqui está claro, não precisa interpretação, não precisa. Então, aqui não foi falado assim, vocês têm que guardar o sábado. Amém? Então isso está muito claro. Então, quando nós lemos e para você ver. Então, a partir daí, quando Cristo ele ressuscita, que está aí no nosso texto básico, João 20, do versículo 1, diz a seguinte forma: Jesus, aqui diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Aqui diz da seguinte forma, que o Senhor Jesus, ele ressuscita no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Aí aqui, tanto o judeu como o adventista, ele vai falar que o primeiro dia da semana para eles, embora o sétimo dia é o sábado, mas eles vão sempre apresentar esse argumento. Esse primeiro dia da semana ainda era sábado, porque eles se reuniram depois das 18 horas. Mas esse argumento ele não é válido pela seguinte coisa, porque se pela lei judaica, a partir das 18 horas já não é mais o sétimo dia, passou das 18 horas, se reuniu no primeiro dia da semana, já é domingo, mesmo sendo depois das 18 horas do sábado. E nós vamos ver aqui também que a igreja ela passa a se reunir no primeiro dia da semana. Isso é uma prática que da igreja primitiva. Toda a igreja primitiva ela vai se reunir no primeiro dia da semana. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor lá em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir em viagem no dia imediato, exortava e prolongou-se o seu discurso até meia-noite. Então aqui, a igreja se reunindo no primeiro dia da semana. Outra coisa, olha só, e também essa discussão, ela não parou aqui em Atos. Embora os presbíteros, os apóstolos deram parecer sobre o sábado, que não colocou isso para nós, que eu falo
para quem não judeu. Mas essa discussão ela vai ganhando corpo, ela não para, mesmo com uma direção, aqui como está escrito no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Essa discussão ela vai alcançar até a igreja de Roma, e a ponto de Paulo separar o capítulo 14 para falar sobre isso. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos 14, do versículo 5 ao versículo 9. Faz diferença entre um dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, e nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ou seja, aqui no capítulo 14 da carta de Romanos, havia uma grande discussão. O que acontecia? Qual era a discussão aqui? Um falava assim, você não pode comer carne. O outro falava assim, sim, eu posso comer carne. O outro falava, não, mas eu só posso comer legumes. O outro falava, não, mas você tem que guardar um dia. O dia de sábado é o dia do Senhor. O outro falava assim, não, todos os dias são dias do Senhor. E havia uma discussão entre os irmãos, entre os judeus que se converteram ao cristianismo. Essa confusão no seio da igreja, a ponto de Paulo escrever o capítulo 14. Quando ele escreve o capítulo 14, ele já começa assim, a gente poderia falar que ele começa com 2 pés na porta, né? Porque ele fala assim, o que come legumes, suportai-vos o débil na fé, porque o débil na fé, ele acha que só pode comer legumes. Mas ele diz para que nós não vamos entrar em discussão sobre isso. Havia aquele que achava, o dia do Senhor é o dia de sábado. Beleza. Havia aquele que achava que todos os dias eram iguais. É isso que diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem consigo uma opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue para o Senhor, assim o Senhor faz. Quem come, come para o Senhor e dá graças a Deus, porque quem não come também dá graças a Deus. Ou seja, se você quer exclusivamente separar um dia para adorar ao Senhor, você tem essa liberdade. Agora, se você acha que todos os dias são iguais ao Senhor, você também tem essa liberdade. Paulo vai falar isso. Ao longo da carta, do capítulo 14, ele vai falar assim, o que come não julga o que não come. E o que não come não julga o que come. O que faz distinção de um dia, não condene o que acha que todos os dias são iguais. O que acha que todos os dias são iguais, não condene o que acha que há um dia especial. Porque todos fazem para o Senhor. E a única ressalva que ele faz, que você não deve fazer isso com dúvida. Porque se você estiver com dúvida, aí você peca. É o que diz Romanos 14. E é isso que... esse é um assunto que o Senhor nos dá liberdade. Lembra? Isso não faz perder a salvação. Isso não é uma questão doutrinária exclusiva para a salvação. Então, o que nós podemos dizer? Nas coisas essenciais, naquilo que é doutrina, que é específico de doutrina para a salvação, que não pode se mexer, unidade. Nas coisas que não são essenciais, como o dia de sábado, se você deve comer ou não deve comer, essas coisas não fazem perder a salvação. Nas coisas não essenciais, o que? Liberdade. Mas em todas as coisas, o que? O amor. Então, há essa liberdade.
verdade. Então, se eu quero lá guardar um dia, amém, eu estou fazendo do Senhor. E o que eu não posso é obrigar você a fazer isso. Descer isso de lá abaixo. Então, eu acompanhei muito tempo isso, por ter crescido numa doutrina adventista. Eles fazem isso hoje, até que o pastor Rodrigo Silva tem trazido um entendimento melhor sobre isso. Dentro dos adventistas, ele é um pastor que tem muita sabedoria nesse sentido. E o sábado não é para salvação, o sábado não foi criado para salvação, o sábado foi criado por causa do homem, por descanso do homem. Amém? Então, irmãos, o que nós vemos aqui, essa liberdade que o Senhor nos dá, é muito importante para nós. E aí nós temos que entender aquilo que o Senhor está nos dizendo, porque o sábado ele aponta para algo muito superior do que a questão de um dia. Ele aponta para algo superior muito mais do que um descanso de um dia. E para isso, você pode estar abrindo a palavra do Senhor. Aí vamos usar esse texto básico de Hebreus 3, do versículo 7 ao versículo... Hebreus 3, versículo 7, e vamos ler até o capítulo 4, versículo 11. E aí, aqui está a maravilha e a revelação do nosso sábado. Olha só, vamos ler aqui. Assim como diz o Espírito Santo, que é o nosso texto básico, hoje, se você ouvirdes a sua voz e não endureceis o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: sempre que erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: nunca mais ou nunca entrarão no meu descanso. Tenha cuidado, irmãos, pois jamais aconteça de haver em que qualquer de vós, perverso de coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente para cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Preste atenção nessa palavra chamada hoje, tá? Guarda essa palavra aí. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos tornado participante de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança deste princípio. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz e não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem juraram, não entrariam no meu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí nós terminamos com o versículo 19. Entenda aqui, ele está falando que há um descanso para o povo de Deus, e que este povo se rebelou contra o Senhor no seu coração, porque há um dia chamado hoje, e contra esse povo que foi endurecido pelo pecado, e que andou contra Deus, mesmo debaixo da mão do Senhor, 40 anos no deserto. O Senhor está falando: este povo não entrará no meu descanso. A palavra sábado, no seu original, significa descanso, tá? E aí, olha só, diz assim: pois vemos que não puderam entrar por conta da incredulidade. Olha o que está falando, que esse descanso, a pessoa não consegue entrar por conta da incredulidade. É o que o texto está dizendo. Vamos continuar aqui vendo onde isso vai dar. Vamos lá, capítulo 4. Temos, portanto, sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Ou seja, há uma promessa
de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que de alguns vos tenha falhado, ou seja, o Senhor está falando que há uma promessa para entrar no descanso de Deus, mas parece que alguns tenham falhado de entrar nesse descanso do Senhor, porque também a nós foram anunciadas boas novas. Opa, para entrar nesse descanso aqui, tem que ouvir as boas novas. Já está mais ou menos entendendo aonde isso vai dar? Olha lá, foram anunciadas, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, ou seja, aqueles que falharam de entrar nesse descanso, as boas novas foram anunciadas a eles, também como assim está sendo anunciada para nós. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, esta palavra que é anunciada através das boas obras, ela precisa estar acompanhada de fé. Visto que eles ouviram esta palavra, ou seja, ouviram as boas novas, não foram acompanhadas de fé, e por isso eles falharam. Por isso que eles não aproveitaram esta palavra de boas novas. Nós, porém, que cremos, entramos neste descanso, ou seja, entramos neste sábado. Conforme Deus tem dito, olha o que Deus diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, ou seja, não entrarão no meu sábado. Embora certamente, e aqui nós vamos ver como Deus está falando do sétimo dia lá de Gênesis. Certamente as obras estivessem concluídas antes da fundação do mundo, porque em um certo lugar, que é um certo lugar? Gênesis. Assim como disse tocante ao sétimo dia, aonde que fala do sétimo dia? Nos 10 mandamentos. Descansou Deus do sétimo dia e de todas as obras que ele fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto porque resta entrar em algum deles, e por causa da desobediência não entrarão aqueles da quais anteriormente foram anunciadas boas novas de novo. Olha só, o que o Senhor está falando aqui? Que este sábado, esse descanso, não é o sábado do dia da semana. Porque esse sábado do dia da semana, se você tem fé, se você não tem fé, você passa por ele. Sim ou não? Sim ou não? Igual, esse final de semana teve o sábado. Só os cristãos que entraram nesse sábado? Não. Então vocês estão entendendo que o sábado que Deus está apontando aqui não é um dia, é algo superior? Sim ou não? Olha lá, não entrarão no meu descanso, visto porque resta entrar em algum deles por causa da desobediência, não entrarão no meu descanso, das quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Eis que determino um certo dia chamado hoje. Ou seja, o descanso do homem não é um sábado do dia da semana, porque ele descansa no dia do sábado da semana, mas logo ele vai ter que descansar de novo, ele vai estar cansado de novo. O que o Senhor está falando aqui é algo superior, ele traz algo do físico para mostrar o descanso, o que? Pleno espiritual. Hoje pode ser o seu sábado, porque o dia que você encontrar com Jesus, você achou descanso para a vossa alma. Porque para entrar em Jesus, você só pode entrar por meio da fé. O que vai nos trazer descanso eterno e paz com Deus é o que? É encontrar com Jesus. Então, o Senhor não anulou o sétimo dia. E aqui diz claramente, em algum certo lugar, né, falou sobre o sétimo dia. O que o Senhor está apontando? Ele aponta para o físico, para algo superior. Hoje pode ser o seu sábado. Ou seja, ele não anula o sábado,
né, o que ele faz? Ele amplia de um dia para 7 dias, porque todos os dias pode ser o seu sábado de encontro com o Senhor. Todos os dias pode ser o seu descanso eterno com o Senhor. Então, ele não aboliu o sábado, ele ampliou este dia. E é isso que nós temos que entender, que o dia que nós entramos, que nós fomos salvos, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, este dia foi o nosso sábado. Porque ele é o verdadeiro descanso do homem. Porque olha o que ele diz, porque foi declarado hoje: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Ou seja, Josué pregou sobre o sábado. Se esse descanso de Josué, né, quem foi Josué? Josué foi aquele que assumiu o lugar de Moisés. Ele continuou falando acerca da lei. Se este sábado que Josué apontou fosse o descanso necessário, não precisava novamente falar de um certo dia chamado hoje. E aí ele diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. E olha o que ele diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Ou seja, este sábado ele precisa ser acompanhado de fé, de não endurecer o coração, porque o povo anteriormente ouviu as boas novas, mas não foi acompanhado de fé. E esse descanso, ele traz-nos alerta para nós: esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia. Ou seja, nós precisamos estar em Jesus Cristo, que Ele é o nosso verdadeiro descanso. Somente por meio dele. Amém? Então, irmãos, o sábado, ele é algo superior. Você já tinha parado para pensar nisso? Que o nosso sábado é Jesus. O nosso descanso é Jesus. Porque você só pode entrar nesse descanso, neste sábado, se for acompanhado de fé. Você só pode entrar nesse descanso se o seu coração não for endurecido. Você só pode entrar nesse descanso se você reconhecer Ele como Salvador. E aí você fala assim, e aí tem gente que fala assim: não, mas eu acho que você está forçando demais. Será? A palavra de Deus, ela se explica ainda mais, né? Olha, vamos ler lá o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Vamos ver mais uma vez um texto que fala-nos da referência de sábado. Olha o que diz: gostaria, pois, irmão, a partir do versículo 1, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta vem mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos. Assim ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente do corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enveredar, ou que alguém venha vos enganar, ou que alguém venha vos dominar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Portanto, nele, que é Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Jesus,
estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes o que? Circuncidado. Porque aqui fala que a verdadeira circuncisão não é segundo a carne, mas segundo é o Espírito. Ele é o cabeça, circuncidado não por intermédio das mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, na qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando de todos os delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contrária contra nós, que constava em ordenanças, no qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando principados e potestades, e o expôs publicamente ao desprezo, triunfando neles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por conta da comida, bebida, pelos dias de festas, de luas novas ou de sábados. Por quê? O assunto do sábado, o assunto da circuncisão, o assunto das festas, embora já tinha sido escrito para a igreja do Concílio de Jerusalém, continuou reverberando na igreja de Roma, continuou reverberando a chegar em Colossenses. Esse é um assunto que sempre teve polêmica. Então, o que o Senhor está falando? Olha, ninguém vos julgue por conta de comida ou bebida. Jesus deixou bem claro que não é a comida que contamina o homem, não, porque o que entra na sua boca logo sai, mas o que contamina o homem é o que sai do seu coração, porque todas as coisas que provêm do coração, o que? A inveja, o adultério, a mentira, o pecado. Ele fala aqui, por conta de comida ou de festas, porque sempre tinham aqueles que queriam voltar àqueles costumes de festas, ou de lua, ou de sábados. Mais uma vez está aqui a confusão do sábado. Não, você tem que guardar o sábado. Não, você tem que circuncidar. E aqui diz o quê? Que eles estavam obrigando aqueles que estavam se convertendo a circuncidarem. E o Senhor está falando, não, a circuncisão aqui não é mais da carne, mas é o Espírito. Porque é algo que é superior. E aí ele continua falando aqui, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haveriam de vir, porém a realidade é Cristo. Ou seja, toda a lei do Antigo Testamento, toda a festa, e se você ler o livro de Levíticos, tem festas, tem cerimoniais, tem mandamentos, o que? Todas as festas, todas as leis, todos os cerimoniais, toda aquela parte que foi construída do tabernáculo, tudo aquilo apontava para Cristo. O que ele diz aqui? Que tudo isso é sombra. O sábado é sombra, porque a realidade é Cristo. O que é sombra? Você pega e você está contra a luz, você faz uma projeção da sua mão, e aí você vê lá na parede a sombra. Quando você olha a sombra, você vê muitos detalhes, você só sabe que tem uma forma, sim ou não? Mas quando você vê a realidade, quando você olha lá a sua mão, aí você vê assim, nossa, tem unha, tem as marcas aqui, tem uma aliança, olha, tem cor. O que está falando? Que tudo isso, leis cerimoniais, os sábados, as festas, as luas, tudo isso, as leis, apontava para Cristo, porque era a sombra de Cristo, porque a realidade é Jesus Cristo. Então o sábado lá do Antigo Testamento estava apontando para uma realidade maior, que o nosso sábado é Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque a realidade de Cristo, ela é a perfeição. O sábado perfeito do cristão não é o sábado do dia da semana, mas é Cristo. Por isso que ele diz, vinde a mim vós que estáis cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei.
Por quê? Porque aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, ele vai entrar num dia de sábado normal, ele não vai descansar. Ele não vai ser curado das suas aflições. Ele não vai ser renovado das suas forças, porque a sua realidade é Cristo, é somente Cristo, por isso que Ele é o próprio sábado. E por Ele ser o próprio sábado, o que Ele está anunciando? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque eu sou o seu descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. E olha o que Ele diz ainda. Ninguém faça árbitro contra vós, com pretexto de humildade, de culto aos anjos, baseando-se em visões, em fatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado, juntas e medulas, que cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis para o mundo, vos sujeitais às ordenâncias, não manuseis, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo preceitos de doutrina humana, pois todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, mas culto de si mesmo e de falsa humildade. Com rigor ascético, todavia, não tem valor contra a sensualidade. Olha o que o Senhor está falando. Tudo isso tem uma aparência de sabedoria, mas pelo uso mesmo dela se destroem. Por quê? Porque a gente só pode cumprir todas essas coisas em Cristo. Porque Ele é a nossa realidade. Porque guardar o sábado não te salva, não traz descanso. Então, a palavra de Deus, ela é linda por conta disso. A Bíblia se explica por ela só. Então, qual é a nossa realidade hoje? Cristo. Se você, hoje nós temos o hábito de cultuar no domingo. Não, eu já vi tantas besteiras. É o dia da besta. Mas quem disse que é o dia da besta? Mas quem fez o domingo? O Senhor. As pessoas têm uma mania de colocar aquilo que Deus criou e entregar para o diabo. Porque diz que domingo é o dia de Sunday, que é o Deus não sei do quê. Mas Monday também, né? A segunda, se você for ver, todos os dias no nosso calendário é dedicado a um Deus, é dedicado a um Deus, né? Saturno, e por aí Júpiter, por aí vai. Então assim, nós não deveríamos nos reunir em dia nenhum. Porque o mundo vai pegar o que Deus criou e vai querer colocar para eles. Deus fez o domingo, Deus fez a segunda, Deus fez a terça. O que nós aqui precisamos entender é que o homem precisa de um descanso na semana. De observar as obras do Senhor. E assim, algo que eu posso falar assim, algo que é bonito de se ver, é porque realmente eles tiram o sábado realmente para a família, para fazer visita e para orar, para ter tempo com o Senhor. Isso é muito bonito. Mas ao passo que eles exageram quando eles falam que o sábado salva, que é isso. Mas nós, por nós termos um entendimento, e louvado seja Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós entendemos que todos os dias são do Senhor. Só que a gente também não... Qual de nós tira um dia exclusivo para a família e para o Senhor? Porque lá nesse filme Desafiando os Gigantes, o homem fala, nós tomamos o lugar do domingo. Porque, de certa forma, e eu vi um pastor assim falando, que no dia do domingo, ele tira realmente para a família, ele não assiste nem o futebol, porque ele tira esse dia para a família, para os irmãos e para o Senhor. Porque o nosso domingo, infelizmente, é fracionado. Sim ou não?
Então, nós precisamos, assim, ao mesmo tempo que eles supervalorizam, nós também não podemos desprezar. Qual é o dia do Senhor? Hoje tem pessoas que trabalham no domingo, não tem como tirar esse dia. Mas qual é o seu dia de descanso? Tira, a segunda pode ser o seu sábado, a terça pode ser o seu sábado, a quarta pode ser o seu sábado, a quinta pode ser o seu sábado, a sexta pode ser o seu sábado, e o sábado pode ser o seu sábado. Entende? Nós precisamos voltar a refletir os mandamentos do Senhor. Em Isaías, o Senhor diz uma coisa muito poderosa, ele fala assim, eu até então achava que esse texto não tinha muito a ver conosco, que ele diz assim, os homens levantam, enchem a cara de vinho, marejam seus olhos arregados de música e vinho, e assim passam um dia sem perceber os feitos do Senhor. E aí, esse texto, olhando assim, não tem muito a ver conosco, né? O que vocês acham? Quando eu olhei esse texto lá em Isaías, eu falei assim, isso aqui, mas o que isso tem a ver conosco? A gente não bebe vinho, né? Não enche a cara. Mas aí quando nós vamos olhar a história lá no Velho Testamento, quando Moisés chega para Faraó e fala assim, olha, deixa o meu povo ir para adorar o Senhor. O texto diz assim, Faraó fala assim, este povo está muito ocioso para adorar ao Senhor. Estão com a vida muito boa para pensar em adorar ao Senhor. O que eu vou fazer? Vou aumentar o trabalho a tal ponto que eles não tenham tempo de pensar em adorar o Deus. Esse texto de Isaías, o que ele diz para nós hoje? Nós estamos tão sobrecarregados de entretenimento. Qual é o porre que o cristão toma? De série. Qual é o porre que o cristão toma? Rede social. E isso não vem com cara de pecado, e não é pecado. Mas foi feita uma pesquisa recentemente, o brasileiro gasta em média 36 horas, 32 horas, de 36 a 44 horas na rede social durante uma semana. E aí, nós vemos o quê? Os nossos jovens, eles tomam porre de... Quem já ouviu falar de overnight? Ou oversérie? Eles maratonam uma série num final de semana. Eles maratonam uma série num final de semana. Então, a intenção do diabo, às vezes, nem é fazer com que a gente peque, mas é fazer com que a gente roube o nosso tempo com o nosso Deus. E se a gente bobear, irmão, a gente começa a ver um vídeo, vai vendo outro vídeo, e puxa um outro vídeo, e não sei o quê, e daqui a pouco, passou uma hora, você fala, meu Deus, uma hora. Uma hora que nós podíamos estar sendo edificados, uma hora que nós podíamos estar adorando a Deus, buscando o direcionamento de Deus. Então, o sábado para o cristão, e é muito interessante, Isaías fala, sem refletir a grandeza de Deus, os feitos do Senhor. Então, nós fomos feitos para, todos os dias, refletir os feitos do Senhor. E é por isso que ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar seja qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Dúvidas? Isso aqui só foi um pano de fundo para a gente entrar no sábado. Amém? Bom, se não tem dúvidas, vamos ficar de pé. Glória a Deus por isso. Amém. Que possamos refletir nos feitos do Senhor e agradecer a Deus porque todo dia, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus e não endereçais vosso coração, hoje pode ser seu sábado, hoje pode ser o nosso sábado. Amém? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o verdadeiro descanso das nossas almas, Pai. Muito obrigado, Pai.
Ó Deus, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, Pai. As Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, Senhor amado. E ó Deus, nós só podemos achar descanso em Ti, Senhor. Assim como Moisés, Pai, ó Deus falou, Pai, que ele só poderia achar descanso na Tua presença. E não é diferente nos nossos dias de hoje, Pai, que vivemos uma sociedade tão agitada. Tantas pessoas com síndrome do pensamento acelerado, Pai. Tantas pessoas com toque, Pai, porque são incapazes de parar no seu raciocínio, Pai. Nós oramos para que o Senhor coloque Suas mãos sobre a nossa mente, Senhor. E que venhamos ter domínio sobre os nossos pensamentos, ó Pai. E venha repreender essa doença, Pai, que tem assolado milhares, ó Pai, de cristãos que amam a Ti, que são sinceros a Ti, Senhor amado. Ó Deus, o Senhor faz o convite a todo aquele, Pai, ó Deus, que está cansado, que está sobrecarregado. O Senhor faz o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Pai, nós queremos entrar nesse descanso, Senhor. Nesse descanso que é mediante as boas novas, esse descanso que é mediante a fé, esse descanso, Senhor, ó Deus, que é eterno às nossas almas, porque todas aquelas coisas eram sombras, pois o Senhor é a nossa realidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer paz aos nossos corações, ó Pai. E ó Deus, e que nós possamos nos descansar em Ti e entender, Pai, e glorificar por o Senhor ser o nosso verdadeiro descanso, Pai. Agora, Senhor, nos leva de regresso ao nosso lar. Ó Deus, que nós possamos ter uma noite abençoada. E mesmo, Senhor, sendo o nosso descanso, a Tua palavra aqui, mesmo quando nós dormimos, o nosso coração Tu ensinas. Que o Senhor possa continuar nos ensinando, ó Deus, sobre o Senhor e como descansar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, louvado seja Deus, nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.